Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 29. Assim nos fala o Senhor nesta manhã, assim fala Deus com você. Assim o Senhor te responde. Assim o Senhor ilumina o seu caminho. Assim Deus vai abrindo as portas deste dia para você, uma a uma. Deixa entrar a graça de Deus na sua vida agora. Deixa a verdade abrir os seus olhos e iluminar a sua estrada. É com amor que Deus faz isso. E olha o que ele diz. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando ele terminou estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus por esta palavra. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Me permita fazer essa pergunta para você. Basta ouvir a palavra de Deus? Olha, ouvir a palavra de Deus sempre vai fazer bem. Sempre, porque é ouvindo a palavra de Deus que uma hora a gente se decide e põe em prática. Há muitas pessoas que resistiram inúmeras vezes à palavra de Deus. Como? Alguém que ia falar, a pessoa se irritava, levantava e saía. Ia para a missa, mas esse padre está demorando demais nessa explicação, está demorando demais nessa homilia, está demorando demais nessa pregação. Tinha repulsa quando era convidado, para ir para um grupo de oração, para ir para um retiro. Às vezes, passando os canais, topava com algum programa voltado para a explicação das coisas da fé, como acontece aqui no Sorrindo para a Vida. E o coração, duro, fechado. Mas chega um momento que, por um mistério divino, ou uma hora de grande necessidade, ou por meio de uma grande dor, ou talvez de uma grande alegria, o coração se abre e a palavra de Deus entra. Então é sempre muito bom e importante que se ouça a palavra de Deus. Mas a mudança na nossa vida só vem, e as promessas de Deus se cumprem para nós efetivamente quando nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos. E olha quem está dizendo isso para nós. É Jesus, o Filho de Deus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, edifica a sua vida. Quem edifica a sua vida? Quem escutando a verdade, quem tomando conhecimento da verdade, coloca em prática.
E quem ouve a verdade, mas a recusa, fecha o seu coração e não edifica sobre ela, mas edifica sobre a mentira. Diz aqui a palavra de Deus que nos momentos de tempestade, e ele sempre vem, tudo que a pessoa fez desaba e é grande a sua ruína. Então, o segredo é pôr em prática. Eu tenho dificuldade. Pede a graça de Deus para isso. Pede a ajuda do Espírito Santo. Diga para ele: Divino Espírito Santo, eu ouvi esta palavra, mas eu não sei como colocar em prática na minha vida. Senhor, não só me dê as ocasiões para praticar, mas quando essas ocasiões chegarem, abra os meus olhos para ver. Abra os meus ouvidos para te ouvir. Dá-me coragem de romper com o meu comodismo, sair da minha zona de conforto e fazer o que Deus me manda, para colher os frutos que Ele promete. O problema de muita gente que acha que é religiosa é que quer colher os frutos das promessas de Deus sem ter semeado na fidelidade. Como é que você vai colher os frutos de algo que você não plantou? Semeie na fidelidade a Deus e você colherá os frutos da fidelidade de Deus. Você planta fidelidade, você colhe fidelidade. Você planta obediência e você colhe os frutos das promessas de Deus. Como assim? Quando você obedece a Deus, tudo que Ele prometeu se cumpre na sua vida. Entende? Não é uma coisa automática. Porque o Senhor prometeu, isso vai acontecer. Vai acontecer se forem cumpridas as condições que Ele colocou. Mas Ele põe condições? Ele põe condições. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se algum de vós não perdoar o seu irmão, também o vosso Pai do céu não perdoará. À medida que você... Isso é condição. À medida que você usar para julgar o seu irmão, essa mesma medida que você estabeleceu, ela vai ser usada para você. Qual é a régua que Deus vai usar para te medir? A sua régua. A régua que você usou para medir os outros. E aí Jesus diz: perdoai e sereis perdoados. Como é que eu colho o perdão na minha vida? Perdoando. Perdoando. São Francisco de Assis entendeu isso muito bem, transformou isso numa canção para ele não esquecer e ninguém esquecer. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É dando. É dando que você recebe. Então, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como quem? É como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. O que ele construiu é firme, é sólido. Não se abala com as tempestades da vida. Ele construiu sobre a verdade. Aí veio a chuva. E não foi chuvinha não, hein? Não foi um sereninho não. Foi chuva com enchente aqui, ó. E os ventos da tempestade deram com força contra a casa. Mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. A rocha é Cristo. A rocha é a verdade. Tudo que você edifica na verdade sobrevive aos golpes das tempestades desta vida, aos inúmeros momentos turbulentos que nós enfrentamos. Tudo que você constrói sob a mentira desaba diante da menor dificuldade. E por isso os teus pais, os teus avós, os teus bisavós, os antigos diziam que a mentira tem pernas curtas. Mentira não vai longe. Mentira rapidamente se revela como tal.
e tudo que foi construído sobre ela cai por terra juntamente com ela, né? Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo. Quem ouve a verdade e não leva a sério, quem ouve a verdade, mas não faz o que ela manda, fica esperando que as coisas aconteçam sozinhas, não dá um passo em direção ao que é certo e que é verdadeiro, está acomodado no seu lugar, sabe o que é o bem, mas não faz o bem. Essa pessoa é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Por que sobre a areia? Porque a coisa mais fácil do mundo é você edificar sua casa sobre a areia. Você não tem que cavar. Você sabe como é que se lança o fundamento de uma casa? Em qualquer lugar que você for. O padrão é, você vai procurar um lugar firme. Você não vai construir a sua casa na areia movediça, né? Você não vai construir essa casa no pântano, no charco. Você vai procurar um lugar firme, mas não basta que seja um lugar firme. Depois que você encontrou um lugar firme, você começa a cavar, a cavar, a cavar. Você já viu que quando você contrata os pedreiros para poder construir uma casa do zero, eles passam um tempão lá naquele lote e não aparece nada? E tem gente que diz assim, poxa, esse negócio não avança, os caras estão fazendo alguma coisa. Tem que cavar até achar a rocha. Qual que é a profundidade, Márcio, para a gente construir a casa? Depende. Se a rocha estiver a 50 centímetros, 50 centímetros. Se a rocha estiver 1,5 metro, 1,5 metro. Se a rocha estiver a 3 metros, é 3 metros que você vai cavar. Você vai cavar até chegar na rocha. Dá trabalho demais você tirar essa terra, viu? E você chegar até a rocha firme onde você vai edificar sua casa. Coisa mais fácil que tem é na areia. Você já foi na areia para pôr um guarda-sol? Precisa de nada, você só precisa do guarda-sol. Você enfia ele ali na areia e você vai empurrando e vai balançando e vai entrando sozinho. É a coisa mais simples deste mundo. Agora vai enfiar o guarda-sol num terreno cascalhento, na terra seca, dura. É diferente, não é? Então é muito fácil a gente querer edificar a casa sobre a preguiça, sobre as facilidades, sobre o comodismo, sobre a lei do menor esforço. Dá para construir uma casa aí? Dá. Qual que é o problema? Os ventos vêm, amigo. A tempestade arrebenta, os ventos sopram furiosos e vão dar contra essa construção, e ela vai desabar e não vai ficar nada em pé, e a sua ruína vai ser absurda. Absurda. E isso é tão verdadeiro que quem escutou Jesus pasmou e disse, gente, esse homem fala umas coisas que parece que são óbvias, né? Mas entra na gente com uma força. Todo mundo sabe disso, mas parece que não enxerga. E diziam, olha a autoridade desta palavra. Jesus não estava, quando ele falava da casa, não estava trazendo nenhuma novidade, não, todo mundo sabia. O que eles não entendiam era a comparação com a vida. E quando nosso Senhor pegou uma coisa prática que eles viam acontecer sempre, Jesus falava, gente, nas parábolas, daquilo que aquele povo estava acostumado a ver. A parábola do semeador. Não tinha gente naquela região que não tinha visto alguém semear o campo. A parábola dos passarinhos, né? Eles não plantam, não colhem, não guardam em celeiros. Quem que nunca tinha visto ali, quando Jesus fez esse discurso, o passarinho catando ali a sua sementinha, o insetinho para poder comer? Quem é que nunca tinha prestado atenção que passarinho não tem estoque, mas que Deus o sustenta de dia para dia? Quem nunca tinha visto um lírio do campo? Quando Jesus falava da parábola do bom pastor, era a coisa mais comum para eles. E quando Jesus falou da casa sobre a rocha, era uma coisa que eles estavam acostumados a ver. O que eles não esperavam era esse link, essa ligação com a vida que Jesus fez ali na hora e disse, olha,
Um homem, quando vai construir, não tem que pôr a casa sobre a rocha? Quem vai edificar a vida tem que construir sobre a verdade. Porque assim como uma casa construída sobre a rocha aguenta a tempestade, uma pessoa que edificou a sua vida na verdade aguenta as violências desta vida. Porque é isso que acontece, gente. A verdade é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus para nos transformar e para nos curar. A verdade liberta. Não é o que nosso Senhor diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Eu contei uma outra vez aqui no Sorrindo para a Vida, mas vale muito a pena lembrar isso aqui, porque as histórias, elas gravam dentro da gente, sabe? E nos ajuda a entender. Há uns anos atrás, eu percebia que muitos irmãos meus de comunidade, eles reclamavam porque eles queriam mais oportunidades para poder pregar, para poder evangelizar. E eu não entendia o motivo dessa reclamação, porque tinha muito e tem muitos lugares aqui, muitas oportunidades para evangelizar. Porque cada pessoa que chega aqui na Canção Nova necessitada é um campo de missão. Como é que é? É um campo de missão e uma oportunidade de evangelização. Mas enfim, eu falei, às vezes eles estão falando de algo mais estruturado, não é? De um povo reunido. E comecei um grupo de oração aqui na Canção Nova. Até hoje esse grupo, ele existe, ele está no Santuário do Pai das Misericórdias. É toda terça-feira à noite. Mas esse grupo antes era na segunda-feira. E como aqui na Canção Nova tudo é grande, o único lugar que tinha tamanho para receber essas pessoas à noite era o refeitório. Então nós fizemos no refeitório durante muitos anos esse nosso grupo de oração. E fui convidando essas pessoas que não tinham tanto o hábito, a prática de saírem para pregar diante de grupos reunidos, porque nem todo mundo que entra na Canção Nova é pregador, nem todo mundo que entra na Canção Nova já pregou. Então a Canção Nova é também uma escola de evangelização e de missão. E ali era uma oportunidade maravilhosa de servir as pessoas que necessitavam, mas de também formar outros pregadores e evangelizadores. E eu ia toda santa segunda-feira. Não importava se eu fosse pregar, se eu fosse conduzir oração, se eu fosse ajudar na animação, mesmo que eu não estivesse em escala alguma, eu ia para estar presente. Porque o grupo de oração não é só para você fazer coisas, mas é para você rezar, é para você ouvir a palavra de Deus. Mas como eu não consigo ficar parado, o dia que eu não estava em escala nenhuma, eu ia para a acolhida. Eu recebia as pessoas. Eu me lembro que uma noite, uma senhora chegou e eu disse para ela, boa noite, seja bem-vinda. E ela me respondeu assim, boa noite só se for para você. Nem sei porque que eu vim aqui nesse lugar. Essa foi a resposta dela. Aí, me vendo assustado com a resposta dela, né? Ela continuou, nem sei porque que eu vim, rapaz, aqui nesse lugar. Falei, mas está tudo bem com a senhora? Ela, não está tudo bem nada, não tem boa noite coisa nenhuma. Aí eu falei, Jesus amado, né? Aí olhando para ela, me arrependo do dia em que eu resolvi rezar e me voltar para Deus. Eu falei, eu vou tirar essa mulher daqui da porta. Vai expulsar tudo bem. Porque daqui a pouco ela está contagiando as pessoas com essa ideia ruim dela aí. Peguei ela num cantinho, peguei ela pelo braço, levei ela para um cantinho. Eu falei, estou vendo que a senhora está amargurada, a senhora está triste, está com raiva. Vamos conversar? Senta aqui um pouquinho. Aí eu perguntei para ela assim, o que foi que aconteceu? Aí ela disse, me arrependo da hora que eu comecei a me voltar para Deus. Porque desde que eu comecei a rezar, eu descobri que o meu marido me trai. Eu descobri que eu estou doente, doença grave. E eu descobri que o meu marido me levou à falência. Então, eu estou traída, falida e doente.
Aí eu, olhando para ela, perguntei: a senhora poderia repetir o que a senhora acabou de dizer? Ela disse: repito sim. Desde que eu comecei a rezar, eu descobri que eu estou sendo traída pelo meu marido, que eu estou falida e que eu estou gravemente doente. Nem sei se eu vou sobreviver a essa enfermidade. Aí fiquei calado um tempinho. Perguntei para ela de novo: a senhora faria a gentileza de repetir? Mas qual que é o seu problema, rapaz? Ela me disse: você é burro, você é surdo, você não está ouvindo. Eu disse para você que desde que eu comecei a rezar, eu descobri que eu estou sendo traída, que eu estou falida e que eu estou doente. Aí eu falei: pois é, eu pedi para a senhora repetir 3 vezes para ter certeza do que eu estava escutando. A senhora notou que a senhora mesma disse que desde que a senhora começou a rezar, a senhora descobriu, e que antes da senhora rezar, a senhora já era traída, falida e já estava doente? Só que agora a senhora pegou toda a sua revolta e colocou contra quem te abriu os olhos. A senhora está descontando em Deus que te avisou daquilo que já estava sendo feito. Porque a senhora antes era traída, falida, doente e cega, enganada. A senhora nem sabia que isso estava acontecendo. Agora, sabendo que a senhora sabe, a senhora pode conversar com seu marido e dizer para ele que nessa condição a senhora não aceita mais, que ele precisa decidir como é que ele quer viver ao lado da senhora, que não é justo ocupar a sua cama e estar saracoteando por aí, buscando uma doença para poder lhe passar, traindo o voto que ele fez de fidelidade à senhora. Agora a senhora pode conversar com ele e dizer para ele virar homem. Agora a senhora pode pôr limites aos gastos que ele estava tendo e que levou vocês à falência. Agora a senhora pode trabalhar para poder conter essas dívidas, porque antes a coisa estava solta, né? Solta, descambando. E agora, sabendo que a senhora está com uma doença, a senhora pode se tratar. Não fique com raiva de quem acendeu a luz na vida da senhora, porque a senhora antes era tudo isso, mas a senhora estava no escuro. Além de ser traída, era traída sem saber. A verdade, gente, liberta a gente. A gente não pode ficar com raiva de Deus quando Ele abre os nossos olhos para os enganos que envolviam a nossa vida. A gente não pode ficar com raiva de Deus quando Ele nos faz enxergar que alguém está mentindo para a gente, está enganando a gente. Não pare na decepção, não. A decepção, olha, a decepção é normal num primeiro momento, é o susto que a gente toma diante do que o outro fez, mas depois a gente tem que pensar o seguinte: a fraqueza das pessoas pode levar qualquer um a nos decepcionar e pode nos levar a decepcionar alguém. Qual que é a novidade nisso aí? Para que ficar cultivando mágoa? Levanta e toca a sua vida. A melhor resposta que você pode dar a quem decepciona você é não parar na decepção. É dar uma resposta boa, generosa, melhor. É suprir aquela deficiência pelo que a pessoa tirou de você. Então, a verdade liberta a gente. A verdade nos cura. Quantas vezes rezando ali em oração, Deus me mostrou por que eu tinha um sentimento, por que eu tinha uma inclinação, um tipo de pensamento. E encontrar a verdade é o início da cura. Começa uma transformação na vida da gente. Só da gente entender o motivo, aquele mal já não tem mais a mesma força sobre nós. É uma cura o que a gente recebe. A verdade cura. Por que a verdade cura? Porque quando você descobre o que você tem, você trata. Você se trata. Você busca a ajuda do outro para remediar a sua fraqueza e a sua doença. Você vai ao médico para buscar a cura.
E a verdade enche de alegria, viu? Porque num primeiro momento pode até você se sentir assim, golpeado pela verdade, porque ela é dura muitas vezes. Mas depois é uma alegria, gente, porque é uma libertação. Aquele fardo pesado sai de cima da gente, sabe? Uma opressão que antes nos sufocava, parece que desanuvia, né? Parece não, desanuvia. Então a verdade fortifica o doente, fortifica o enfermo, trata o doente, fecha a ferida aberta, reconduz o que estava perdido e incentiva essa pessoa que já estava no bom caminho a ir mais longe ainda, não é? Ela reconduz o que estava perdido. Mas aquele que tem fé, aquele que crê, a verdade ajuda a pessoa a prosseguir e ir mais longe ainda na sua fé. Mas ao se afastar da verdade, ao colocar a sua fé nestes ensinamentos que prometem uma vida sem lutas, porque tem ensinamentos que prometem uma vida sem lutas. O que acontece quando você põe a sua confiança nisso? A pessoa se enfraquece. Quando você coloca a sua confiança nesses ensinamentos falsos, não é? Que prometem uma vida boa sem lutas, sem o enfrentamento de desafios, sem lidar com os problemas, você se enfraquece, porque isso é uma mentira. A vida comporta o tempo inteiro a gente resolvendo alguma coisa. Terminando aqui o Sorrindo para a Vida, tem um monte de coisa para resolver. Isso não sou só eu não, você também tem. E se não tem hoje, vai ter amanhã, entende? Às vezes a gente acabou de resolver algo, né? E a gente tem uma folguinha, um alíviozinho, mas daqui a pouco começa tudo de novo. Agora, quando você é enganado, inclusive por pessoas religiosas, que começam a plantar na sua cabeça que o seu relacionamento com Deus, que a sua proximidade com o Senhor, que a sua vida de oração vai tornar a sua vida fácil. Quem foi que te prometeu isso? Quem foi que disse isso para você? Que a oração torna a vida fácil. A oração torna você forte. É diferente. A vida vai ficando mais fácil? Não, a vida não vai ficando mais fácil. Você vai ficando mais forte e você acha que é mais fácil. Então você olha um saco de cimento de 50 quilos no chão, você diz assim, isso aqui tem um pesozinho, mas eu consigo tirar. Você pega aquele saco, você levanta, você joga nas suas costas e foi fácil para você que é adulto, que é homem. Mas quando se trata de uma senhora idosa, doente, por um saco de 50 quilos nas costas, isso pode ser a morte dela. Ou quando você dá essa tarefa para uma criança de 6, 7 aninhos, ela não vai tirar aquele saco de cimento do chão, entende? Mas à medida em que ela vai crescendo e se fortalecendo com as dificuldades, os exercícios da vida, quando ela vai tendo que enfrentar os trabalhos juntamente com o pai, juntamente com a mãe, quando ela tem um corpo mais poderoso, logo, logo ela tira esse saco de cimento do chão mais fácil que você. O saco ficou mais leve? Não, ela ficou mais forte. E ainda olha para você sorrindo e diz, tá levinho. Não é que tá levinho, é que ela se fortaleceu. A vida com Deus fortalece você, não tira as dificuldades da vida. Agora, para uma pessoa fraca, toda tribulação é pesada demais, ela não consegue enfrentar. Agora, não se engane com essa gente que diz para você, pare de sofrer, venha para cá. Fulano de tal não tinha nada, aí começou a frequentar aqui nossa igreja, agora ele tem um carro, ele tem um apartamento em Nova York. Fala sério, diz aqui para mim, você cai nessa? Pelo amor de Deus. E para um ou dois que são apontados dessa forma, você tem uma multidão que está patrocinando a riqueza dessa gente. Um ou outro tem tudo isso aí. A custa de quem? Daquela multidão que está lá, em vez de buscando a Deus, buscando prosperidade,
estou aqui para buscar a cura, estou aqui para buscar dinheiro, estou aqui para buscar um homem, estou aqui para buscar uma mulher. Você está vendo? A motivação da pessoa não é encontrar a Deus, mas é alimentar a sua ganância. Gana por um casamento, gana por um apartamento, gana. Essas coisas, gente, elas são consequências na vida da gente. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, você busca a vontade de Deus para a sua vida, as coisas se encaixam. Até dinheiro vem, entende? Mas não vem sem sofrimento não. Quando Jesus chamou os apóstolos, eles perguntaram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós teremos? E Jesus diz: quem deixa pai, mãe, filhos, terras, riquezas, por minha causa, receberá o cêntuplo nessa vida, acompanhado de perseguições, acompanhado de tribulações, acompanhado de sofrimentos, e no mundo futuro, a vida eterna. Onde foi que Jesus falou para você que a vida ia ser fácil? Aquele que morreu na cruz? Aquele que não teve vida fácil? Esses ensinamentos, eles são horríveis, são terríveis para você, porque eles enfraquecem a sua vontade. Você fica com uma vontade fraca, você se torna imprudente, você se torna uma pessoa desprevenida, a ponto de ceder às tentações que sobrevierem. É isso que acontece com você. Quando você dá ouvidos a uma espiritualidade de fracos, de uma vida irreal, você se torna uma pessoa enfraquecida, de vontade fraca. Você se torna uma pessoa imprudente, acreditando nessas mentiras. Se torna uma pessoa imprudente. Você fica desprevenido, porque você não faz a parte que te toca e põe tudo na conta de Deus. O Senhor proverá. Deus proverá. Levanta cedo e trabalha, que Ele proverá. Vai entregar o seu currículo, que Ele proverá. Sai de casa para você conhecer pessoas novas, que Ele proverá um marido para você, uma esposa para você. Sai e vai ao encontro. A pessoa fala, sabe, coisas maravilhosas lá do livro de Sara e Tobias. Estou orando como Sara, estou orando como Tobias. Mas o pai do Tobias mandou ele arrumar a mulher, falou até onde estava. Teve que ir lá, teve que enfrentar perigo na estrada, teve que levar alguém como vigia. São Rafael foi como vigia, como guarda, porque a viagem era perigosa. Chegando lá, teve que bater na porta de gente que ele nunca tinha visto na vida, e a menina ainda sofria de uma vexação demoníaca, e 7 maridos com os quais ela casou, antes de ter relação com eles, tinha morrido. E quando o Tobias se apresentou para ela e disse os motivos que estava lá, o pai dela, que estava na mesa no jantar, se encheu de tristeza, pediu licença e foi lá no quintal. Adivinha fazer o quê? Cavar a 8ª cova. Porque o pai tinha certeza que aquele também ia morrer. Então quem fala de Sara e Tobias, das coisas bonitas que eles se acharam, não se acharam sem esforço não. Vai ver as lágrimas da Sara, vai ver o esforço pelo casamento, vai ver com que espírito ela entrava nos relacionamentos dela, para você entender que nada nessa vida que presta é fácil. Nada. Tudo, gente, tem o seu enfrentamento. Pede a Jesus força, pede a Jesus graça, pede a nosso Senhor a força para você se levantar, porque isso Ele dá se você não tem. Tem: Senhor, eu preciso sair dessa prostração. Meu Deus, eu vou dar o passo, eu não estou dando conta, me ajuda. E Deus te ajuda. Deus te ajuda. Você precisa sair de casa, você precisa encontrar gente, você precisa arrumar o que fazer, senão você vai envelhecer e vai morrer antes da hora. Você não ganha nada se preservando dessa forma, enfurnado dentro de casa. Sabe o que nosso Senhor fala a esse respeito? Quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la. Quem economiza a vida perde a vida, não só porque não aproveitou a vida, mas porque a vida que você reserva e guarda, ela não se prolonga, morre cedo. Vai morrer cedo, vai perder a vida. Então não caia nessa balela. Ouça a Jesus.
Qualquer pregador que disser para você alguma coisa diferente do que a palavra de Deus diz, do que nosso Senhor Jesus Cristo diz, descarte essa pessoa da sua vida. O que foi que Jesus disse para os seus? Você é dele? Então é para você também. No mundo, a vez de ter aflições, você vai passar por aflições. Estava lendo esses dias no Apocalipse, acho que capítulo 2, diz assim: não tenhas medo das dificuldades, das tribulações que vais passar. Vais passar, não tenhas medo dela. Ser de Jesus, gente, é passar pela mesma porta que ele passou. A porta estreita, não é outra. Quando a gente se aproxima de Jesus, há duas coisas que nós precisamos observar. Você é de Deus? Primeiro, você precisa ficar firme na justiça. O que é ficar firme na justiça? Procurar ser uma pessoa justa. Procurar ser sempre de Deus. Procurar evitar o pecado a qualquer custo. Essa é a primeira coisa. Ficar firme no que é justo, não ter vínculo, não ter comércio, não ter relação com o que é mal. Se você caiu numa dessas, numa tentação, levante e retoma o seu caminho e se firma de novo na justiça. Primeira coisa é essa. Segunda, prepare-se para ser tentado. A palavra diz isso para nós, Eclesiastes capítulo 2 diz isso para a gente com toda a clareza, não é? Quando a gente se aproxima de Jesus, há duas coisas que nós precisamos observar. Primeiro, ficar firme na verdade. Segundo, preparar-se para ser tentado, porque você vai ser tentado. Então apegue-se com o que é justo, apegue-se com o que é verdadeiro, resista, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque é certo que você será tentado nas suas fraquezas. Você não vai ser tentada naquilo que você é forte, querida. Você vai ser tentada nas suas fraquezas. Você vai ser tentada nas suas carências. Você vai ser tentada pelo senso de desvalorização. Que você: não me sinto valorizada, não me sinto amada, não me sinto querida. Tá, mas o quanto disso é verdadeiro e o quanto disso também é tentação. Você vai ser tentada nessa fraqueza. Você vai ser tentado, meu irmão, na sua sexualidade. Você vai ser tentado pelas companhias, pelos amigos, pelos companheiros que aparecerão no seu caminho, para que você trilhe com eles um caminho errado. Você vai ser tentado. Você vai ser tentado a pegar a estrada mais fácil, mas que leva ao lugar errado. Então seja forte. Não se apegue às facilidades, não se apegue aos confortos dessa vida, porque tudo isso passa. Quer saber uma coisa que vai ser extremamente libertadora para você? Diante de tudo que você viver, para você ter equilíbrio, basta você lembrar disso. Tudo isso passa. A hora que você estiver muito, muito, muito alegre mesmo, pensa: também essa alegria vai passar. Quando você estiver muito, muito, muito triste mesmo, você lembra: também essa tristeza vai passar. Quando vier um problema muito difícil, você vai poder dizer para você e para esse problema, você vai dizer para o problema: você vai passar. E vai dizer para você mesmo: esse problema vai passar. E quando você vencer esse problema e você se encher de alegria pela vitória, consegui, eu aguentei, Deus estava comigo, eu venci, você vai dizer: glórias e louvores a ti, Senhor, sem ti eu não tinha conseguido. E vai dizer para você: aguenta firme, porque essa euforia vai passar. Tudo passa, mas Deus permanece. E quando você tem essa consciência, nada tira a sua paz, nada tira o seu equilíbrio, e um passo após o outro, quando você vê, você chega no céu com Jesus. Então, a pessoa que coloca a sua confiança na prosperidade terrena será corrompida por essa mesma prosperidade. Você que põe a sua confiança no dinheiro, você que põe a sua confiança na fama, você que põe a sua confiança em aparecer, você que põe a sua confiança nos relacionamentos mundanos que você tem. Eu tenho influência, eu tenho gente em todos os lugares, eu tenho pessoas que me ajudam, tá? Mas isso também vai passar. E a sua confiança nessa prosperidade
corrompe você. Quando chegar as tribulações, essa pessoa vai ficar magoada. Essa pessoa vai se ferir e pode entrar em desespero. Porque as coisas não se deram como ela esperava. Porque ela pôs a sua confiança na casa edificada sobre a areia. Construir sobre estas coisas, gente, construir sobre um fundamento arenoso. Essa vida não tem segurança nenhuma. A sua conta bancária não é a sua segurança. Seu plano de saúde não é a sua segurança. O seguro de vida que você fez, que às vezes nem seguro de vida é, seguro de morte, não é a sua segurança. Você percebeu que esse mundo está todo convulsionado? Hoje, com as mídias sociais, a gente consegue ter notícia do mundo inteiro. Parece que é o retrato. Um é a cara do outro. O que vive aqui no Brasil, vive na França, nos Estados Unidos. Países que a gente achava que eram sólidos, que eles não tinham problema nenhum. A gente vê que vive as mesmas coisas que a gente, às vezes até pior. Até quando nós vamos continuar edificando a nossa casa sobre as confianças deste mundo que passa? Sobre a areia. Não eu e não você, não é verdade? Quem põe sua confiança em bens que passam não constrói sobre a rocha, mas sobre a areia. A rocha é Cristo. O cristão é aquele que enfrenta a vida e os seus desafios como Jesus, e não quem vive se arrastando atrás de prazeres. Então o que a gente deve esperar desse mundo em que nós vivemos? Desse mundo que você está vivendo? Meu querido, espere sim provações neste mundo. Espere provações, mas de todas elas te livrará o Senhor. Você confia nisso? Se o teu coração não voltar atrás na decisão que você fez por Jesus, seu coração não pode voltar atrás. O Senhor te livrará de todas essas provações. Põe as mãos sobre o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos um pouquinho. Para nos fortalecer, Jesus sofreu e morreu. Para nos ensinar fazendo. Para que nós soubéssemos enfrentar a dor e a morte. Ele fez isso por mim e para você e por você. Com as mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados, se você puder. Eu pergunto, que pessoas são essas? Que para não perder fiéis, elas não apenas não os preparam para as provações. Provações inevitáveis. Provações que vão acontecer, mas em vez disso prometem a facilidade neste mundo, quando o próprio Senhor não nos prometeu isso. Jesus avisou que nós haveríamos de enfrentar lutas e mais lutas que viriam sobre este mundo até o fim. E a gente muitas vezes não quer lutar. Nós queremos que os outros que nós amamos não tenham que lutar. Mas é porque nós cremos que nós lutamos. O Senhor está com você. Enfrenta, meu irmão, enfrenta, pede a Jesus agora a graça do enfrentamento. Senhor, eu não tenho como evitar as tempestades que batem contra mim, Senhor, mas eu tenho como edificar a minha casa sobre a rocha, caminhar na verdade e enfrentar esses desafios. Com o Senhor ao meu lado eu posso vencer, Jesus. Senhor, eu estava aqui perdido, com sentimentos de tristeza, com sentimentos de revolta, me perguntando, por que comigo? Por que isso foi acontecer? Quando eu não estava com os meus olhos abertos para o mais importante. O Senhor está do meu lado, o Senhor está comigo, e o Senhor me prometeu que juntos a gente vence. O Senhor não prometeu que não teria tribulações. O Senhor me prometeu que comigo o Senhor estaria e juntos nós venceríamos. Eu aceito, Jesus. Diga para ele, você tem fé? Diga, Senhor, eu creio e juntos nós vamos vencer. Obrigado, muito obrigado, Senhor.